Bom, pessoal, o que tem que ficar claro aqui também para nós é a crise romana. Por que aconteceu essa crise? É simples. Nesse momento, Roma tem um modo de produção escravista. Era o que? Tudo que era produzido lá eram os escravos que produziam. Então o que acontece? Não tinha espaço para o pequeno agricultor, porque cada coisa que ia fazer lá em Roma tinha um escravo para fazer. Então Roma entrou em crise nesse momento. Então o pessoal foi até o Senado exigir que arrume essa situação, certo? Porque a Roma era um modo escravista, agora que tudo era produzido por escravos, tudo mais, e escravos eles conquistavam por dívidas ou por guerras. Pessoal, já no Senado, nessa crise, temos algumas pessoas importantes que a gente tem que lembrar. Primeiro, os irmãos Graco, que era Caio Graco e Tibério Graco. O que eles fizeram? Eles tentaram fazer espécie de uma divisão de terra nesse momento. Só que essa divisão de terra era o quê? Tirar a terra do patrício, as pessoas poderosas que tinham terra, para dar terra para os plebeus, para a pessoa pobre, que não tinha condição nenhuma. Imagina, os caras iam mexer, fazer uma reforma agrária, mexer na terra de quem tem dinheiro, dos caras lá, para dar terra pobre. O que aconteceu? Nesse momento, o pessoal do Senado, eles assassinaram os irmãos. Acabaram com os caras. Certo? Aí, pessoal, nós também vamos ter o governo de Mário e de Sila, que eles tentaram também resolver esse problema dessa reforma agrária aí, mas sem sucesso nenhum. Então, pessoal, para resolver esse problema, o Senado tem uma ideia. Ele pega e monta o triunvirato. O que seria isso, o triunvirato? Eles vão pegar Roma e dividir em 3 partes e passar para cada pessoa importante administrar. Quem são essas pessoas? Vamos lá. O primeiro deles que nós vamos ter é Júlio César, que de cara ele já foi direto para Gália, lá onde ficam os caldeus. Já ouviu falar de Asterix e Obelix? Os soldados invencíveis. Foi para lá que Júlio César foi conquistar um pouquinho mais de terra, tá? E aqui nós também vamos ter o Pompeu, que ele era nada mais do que o maior chefe da cavalaria romana. E por último nós temos o Crasso, que nada mais era do que o homem mais rico de Roma na época. Então, pessoal, como é que ficou? Júlio César foi para Gália, Pompeu ficou em Roma e Crasso saiu de linha, porque Júlio César e Pompeu se juntaram e deram o pé no Pompeu. Mas o que acontece? Júlio César lá na Gália, ele demandou muito recurso de Roma, que Pompeu pediu para ele, volta, volta, volta. Eles se desentenderam, Júlio César voltou, porém atrás de Pompeu, de certo momento Pompeu morre e Júlio César comanda tudo. Então, pessoal, Júlio César no comando de tudo, ele começa a fazer a tal das reformas para os plebeus. Mas nesse momento que ele começa a fazer a tal da reforma, ele também começa a trazer os plebeus para o Senado, para eles ter cargo, para eles ter representação no Senado. Quem não gostou disso foi os patrícios, porque uma vez que os plebeus começam a entrar no Senado, quem é que perde força lá dentro? Os patrícios, exatamente. Então surgiu a tal da conspiração contra Júlio César, que aí o pessoal vai lá e mata Júlio César. Mataram Júlio César. Você lembra dessa frase que eles falam, até tu, Brutus? É por causa disso, que o sobrinho de César foi o primeiro a apunhalar ele. Pessoal, o primeiro triunvirato não conseguiu resolver o problema. Então, eles vão construir o segundo triunvirato, que vai ter, primeiro, Otávio, que era sobrinho de César, ele vai ficar com a Europa. Vamos ter Marco Antônio, que era o general das tropas de César, que vai ficar com a Ásia. E vamos ter Lépido, que vai ficar com a África. Pessoal, o que acontece aí? Bom, Otávio fica em Roma, cuidando da administração de tudo. Marco Antônio desce para a África, depõe Lépido, ele vai embora e Marco Antônio cuida de tudo. Cuida tanto da Ásia quanto da África. E lá na África ele ficou exatamente no Egito, onde ele tem uma relação com a Cleópatra
e lá eles ficam tomando conta. Porém, Otávio precisa de uma assistência lá em Roma e chama Marco Antônio, que ele não quis voltar. Então, o Otávio desce lá para o Egito, depõe Marco Antônio e toma conta de tudo. Então, Otávio vira um ditador, certo? E o nome dele passa a chamar de Otávio Augusto, quer dizer divino. Imagina. E a continuação dessa história nós vamos ver no Império. Vamos lá?